Quanto mais você trouxer o foco da sua vida para as coisas terrenas, mais você vai precisar das coisas terrenas. Mais você vai precisar das farmácias, mais você vai precisar dos psicólogos, médicos. Mas quanto mais você se adaptar ao que diz as escrituras, se você usar a escritura como um espelho para você, para moldar você, na verdade, cada vez menos você vai precisar das coisas da terra que eu falo assim, do mundo. Porque a própria terra vai te curar, né? A argila vai te curar, a água vai te curar, pisar na grama, pisar na terra, as pedras, sentar um pouco, como diz meu filho, com a caixinha do nada, sabe? Sem pensar em nada e pensando somente na palavra, nas coisas que Deus fala, nas coisas que Allah fala e se adaptando a elas, você vai ver que o seu próprio organismo vai expulsando toda essa maldade que o pecado traz para nós no sentido de doenças. Se eu tivesse escutado os médicos e me submetido à medicação deles, hoje eu seria uma prisioneira. Mas existe uma liberdade que descrita no Evangelho, a liberdade de você se libertar das coisas mundanas, a liberdade de crer e obedecer apenas o Criador. Né? Se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. E esse versículo não está falando que você vai ficar rico, está falando que você não vai comer besteira. Você vai comer coisas que saem da terra, né? E de uma terra boa, não de uma terra contaminada, cheia de agrotóxico. Mas para isso você precisa crer e obedecer cada passo que ele te falar. E aí sim você vai começar a ter uma nutrição diferente, um paladar diferente. Eu estou num processo ainda, mas é algo tão prazeroso, sabe? Cada dia que você consegue eliminar algo que não vem dele, que vem de indústria, a sua saúde ela agradece no mesmo dia. Salomão, ele ganhou muita sabedoria. O homem que ganhou mais sabedoria da terra, né? Foi Salomão. Porém, a sabedoria sem entendimento, ela não é nada. Absolutamente nada. E o entendimento, ele vem por cumprir a sabedoria. Então, o homem mais sábio do mundo foi o homem de menos entendimento. Tudo o que ele sabia, ele fez ao contrário. Exatamente tudo. Quebrou todas as leis. Enquanto Daniel, ele ganhou entendimento, sabe? Daniel entende. Toda hora que ia falar sobre visões, sobre sonhos, era dito para ele, sabe e entende. Então, ele ganhou entendimento porque ele era obediente. O entendimento vem somente pela obediência, então não adianta saber tanta coisa e não obedecer nada. Até é melhor saber um pouco menos e obedecer aquilo que sabe, porque para quem muito foi dado, muito será cobrado, não é? Então, não é só um esforço de você saber. O esforço maior é de você obedecer, e isso só pelo Espírito. E quando eu falo só pelo Espírito, significa que você precisa fazer uma escolha, no sentido de tempo também, sabe? Quanto tempo eu passo com a palavra, com a oração, com o Espírito, porque para você entender, você vai precisar obedecer, e muitas vezes, a maioria das vezes, você vai precisar da força do Espírito, porque é contra a nossa carne, né? Uma luta da carne contra o Espírito, e você precisa de uma unção para a obediência, uma unção de um relacionamento, para que essa força venha para você. Eu tenho buscado sobre a verdade. É tudo que eu quero saber, o que é a verdade. E eu sei a resposta, assim, que a verdade é o Messias. Mas eu queria e quero saber o caráter dele. E buscando sobre a verdade, um dia eu parei o carro e tinha uma mocinha. E ela veio sorrindo pra mim. Eu falei, meu Deus, será que eu conheço ela? E ela sorriu pra mim. Ela falou, eu posso orar por você? Eu falei, claro que sim. E aí ela falou assim pra mim, você tem algum pedido de oração? Eu desci do carro e falei assim, deixa eu pensar direito, pra eu não falar besteira. E aí eu lembrei e falei pra ela, eu tenho. Meu único pedido é para que eu entenda a verdade. E quando eu falo das instituições religiosas, é porque elas mais nos separam do Criador do que nos unem a Ele. E eu acho muito perigoso você estar num lugar onde você acha que você está convertido. Porque todo mundo fala igual e tudo bem, vamos lá. Então, mas eu acho muito perigoso, sabe? Por exemplo, um reino, ele tem um rei, e esse rei, ele tem leis.
E na instituição religiosa, pelo menos as que eu passei, eles não obedecem às leis, de jeito nenhum. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre a alimentação alimentar. Tá muito claro, muito descrito em Deuteronômio, né? O que pode e o que não pode comer. Mas eu nunca fui numa instituição religiosa que tenha comida, sabe? Esses dias de festa, que eu achei uma, pelo menos, que não tivesse algo com porco, com peixes proibidos, com frutos do mar, com coisas que o nosso Criador falou, não coma, porque além de ser sujo, é abominável. E quando ele fala abominável, é porque demônios podem entrar. Lembra aquela passagem que Yeshua foi expulsar os demônios foi expulsar os demônios, e os demônios falaram assim: se nos expulsa, deixa-nos entrar nos porcos. E o que ele falou? Vai, é lícito você entrar aos porcos. E eles entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no mar, o mar significa povos, línguas, nações. Então, assim, quando você come, vamos falar do porco, quando você come um porco, você não sabe, mas pode estar contaminado com demônios, pode estar contaminado com tanta coisa, porque é lícito, sabe? Não adianta eu comprar um porco para eu comer e falar assim: pai, abençoa esse alimento, tira tudo que tiver de ruim dele. Não, isso não vai acontecer, porque é uma lei, né? É você que tem que tirar isso, porque isso não é alimento, entende? Aí você pega verme, parasita, depressão, síndrome do pânico, e fica tomando remédio pro resto da vida, e não percebe que não vai adiantar, porque você continua comendo porco, e não é só porco. Dá uma olhada lá na lista de onde os demônios podem estar. E você continua comendo aquele camarão que você acha lindo, maravilhoso, mas mais parece com isso, ó. Não é? Só que a nossa mente, quando a gente começa a comer coisas ilícitas e abomináveis, os nossos olhos, ele é vendado, e você não consegue perceber que um camarão é uma barata, por exemplo. Você não consegue. Você acha a coisa mais linda, mais chique, mais gostosa. Por quê? Porque os seus sentidos estão dominados por Satanás, porque você comeu comida ilícita. E é lícito a Satanás entrar nesses alimentos, e você comeu e entrou em você. Então, para expulsar, sabe, tem demônios que o pai mesmo fala, Yeshua quando estava na terra, tem demônios que só saem com jejum e oração, sabe, com tirar comidas ilícitas. É uma escolha, ou você quer ficar deprimido pro resto da vida, ou com essa doença que dizem que é autoimune porque você continua comendo coisas de Satanás. Faz o teste. Olha, essa comida que você gosta, você só gosta porque demônios entrou em você e mudou seu paladar. Mas se você jejuar, você vai ver que você vai expulsar esse demônio. Aí você não vai mais querer essa comida. Aí você chega com uma doença dessa, uma doença psíquica, né? Uma depressão, um pânico, e pede pros pastores orar tudo que você está comendo, porque eles comem também, eles amam comer um porco, eles amam comer um camarão, um peixe ilícito, eles amam comer frutos do mar, eles amam comer em grande quantidade. Muito difícil achar um pastor que esteja em condições físicas agradáveis ao Pai, né? Já que o corpo é o templo do Espírito, não deveria estar com sobrepeso. Entende o que eu estou falando? Eu não estou falando de estética. Eu estou falando do templo do Espírito, que a gente coloca lixo e fala é o templo do Espírito. Então você está tratando o templo do Espírito como um lixo. É por isso que você está tão doente. Entende? Não é assim que funciona? Ou eu estou falando mentira? Ou vocês vão para as instituições religiosas e vocês vão comer salada, fruta, verdura, legumes, ou vai ter realmente aquela comida que agrada aos deuses, né? Que são comidas que agradam aos deuses, onde os espíritos demoníacos podem entrar. Vamos falar a verdade, observa, né? Cachorro quente, vai ver a salsicha, quanto demônio pode entrar no teu organismo e acabar com a tua saúde. E com a tua mente, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a mente, porque a primeira coisa é você falar assim, não tem problema comer isso, é só comer pouco. Você precisa que as vendas caiam e não adianta orar sobre você. É você que tem que jejuar e orar, jejuar no sentido de colocar para fora esses alimentos, porque é uma escolha sua. Tem demônios que só saem com jejum e oração, tá, pessoa? A gente mais quer curandeiros, né? E o Pai mais quer que a gente tenha culto racional.
Então, em vez da gente sair atrás de curandeiro, seja ele com qualquer nome, pastor, mestre, sei lá o quê, era melhor a gente então ter o culto racional, que é o que ele pede para nós. E nós mesmos, através das nossas atitudes, expulsar tudo que não é lícito está no templo do Espírito, já que a gente diz que o nosso corpo é templo dele. Outra coisa que me perturba bastante nas instituições religiosas é o tempo que a gente gasta com o vento, do nada para o nada, sabe? Reuniões que eles chamam de culto, mas que é culto a quê? Culto a quê? Senta, levanta, canta uma musiquinha, tem uma palavra, abraça os irmãos, dizima, né? E nada muda, porque não é isso, não é isso. Por que será que João fala assim, eu congrego com o Pai e com o Filho? E todos aqueles que obedecem às leis e têm a fé no Messias congregam com os outros, porque Allah é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, sabe? Não adianta eu ir congregar com a mentira, onde não muda a minha vida. É isso que eu tô falando. Não adianta você não ter entendimento das coisas. O entendimento vem se você cumprir cada coisa que está escrita na palavra. Mas cada instituição religiosa distorce a palavra para o seu benefício próprio. Porque o cabeça não é o Messias, o cabeça é um líder religioso humano, onde a mente está sob pena de morte. Eu poderia falar, assim, horas e horas. Mas outra coisa que também não funciona é porque, assim, o reino do qual a gente fala que faz parte tem suas próprias festas. E se você observar as festas do reino, são festas eternas. É sobre a eternidade. Allah, ele não comemora nada que hoje é, amanhã não é. Ele só comemora festas eternas. As 7 festas, se você observar, são processos do Messias para a nossa salvação e a nossa chegada nele. E é isso que significa. Mas as festas de Allah do reino foram substituídas por festas pagãs, né? Então hoje, se você for numa instituição religiosa, com certeza você vai comemorar o Natal pagão. Se bem que não tem o Natal do reino, né? Não existe isso, porque o próprio Allah falou assim, que era para a gente trazer à memória o que ele fez por nós na cruz, no sangue dele, na morte, né? Trazer à memória, ele fala assim, esse é o pão e esse é o sangue dado por vós. Trazer à memória sempre que fizer isso. Então a gente tem que trazer à memória o que ele fez na morte. Ele não fala nada assim da gente trazer à memória sobre o nascimento do menino. Não, ele fala, olha, eu vim aqui, lembra que ele fala antes de morrer? Ele fala assim, para esta hora eu vim. Ele veio para morrer por nós. E ele fala, lembra do que eu fiz no meu sangue, no meu corpo, no meu sangue, na morte. Mas o Natal, ele comemora um nascimento, né? E na verdade não existiu um nascimento normal, existiu uma encarnação. Ele fala que ele se fez carne, ele se fez carne. Então, é tão diferente, é tão profundo isso, mas as instituições religiosas, elas fazem questão de trazer à memória algo de Satanás, né, do antimessias, que é a data do antimessias, aliás, o Natal, né? Então, eles comemoram as coisas do antimessias o tempo todo. Eles comemoram a Páscoa pagã, que não é na mesma data, não é com o mesmo sentido. Dia das Mães! Cara, eles comemoram Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. E ultimamente o inferno está tão visível nas instituições religiosas que eles comemoram essas doenças do mês. Não é? Aquele que tem aquele símbolo que parece um E. É morte de tudo, né? Mês rosa, mês azul, é um monte de cor que eu não sei, eu faço questão de não saber. Eles só comemoram morte. Sabe por quê? Porque é o espírito da morte que está neles. É simples a soma. Outra coisa são os ídolos, né? O pai fala pra gente não ter ídolos. Se você não idolatrar muitas coisas, você não se encaixa lá. Porque você pode falar assim, não, eu não idolatro o pastor. Não, mas é claro que você idolatra. Se ele é a cabeça que você tem que obedecer, porque idolatria é tudo aquilo que você passa acima do Criador. Para uma instituição religiosa, idolatrar algo governamental humano, que tem CNPJ, e é tão idólatra que as pessoas elas lutam pela sua estátua. A minha estátua do endereço tal,
que é o prédio em si, que ajunta todo mundo, o ajuntamento deles, é a idolatria deles. Nossa, o meu pastor é o melhor, o meu lugar é o melhor, isso aqui é o melhor, aquilo é o melhor, de todos, sabe? De todos, cada um tem o seu melhor e ninguém pretende fazer o melhor para o reino, que é obedecer as leis. Aí eles falam, não, tal pessoa é católica, eu sou protestante, é nada. Você não é protestante nada, você não está protestando quanto a nada. Você obedece o domingo e não o Shabá. Vai ver quem trocou isso. Isso está tudo documentado. As próprias pessoas que trocaram, vai ver, são todos papas, sabe? Eles documentaram trocando mesmo e todo mundo vai obedecer. E a palavra fala que os protestantes são as filhas. E os católicos a mãe, essa é a única diferença. E as filhas voltam para a mãe e já estão na mãe faz tempo. Pena. É uma pena, mas eu sei que tem corações lá, em cada lugar tem corações que realmente estão buscando a verdade. O meu coração estava buscando a verdade. E na hora certa, Allah me arrancou de lá com uma rapidez, assim, com uma precisão cirúrgica. Então eu sei que ele vai tirar os deles de lá. Ele vai tirar. Então eu nem tô fazendo esse vídeo para nada além do que dar o meu testemunho. E isso é um testemunho a mais para aqueles que Allah esteja testificando sobre a verdade e sobre sair da Babilônia, sai dela, filho meu, para que você não leve os flagelos que ela vai levar, porque ela vai levar e ela já está levando, não é? A gente possa, pela nossa obediência, pelo nosso tempo que a gente leva mais para o reino do que para as coisas do mundo, que a gente possa receber essa unção de ousadia de cumprir a verdade e nada mais além do que a verdade. Porque o amor, ele não é um ministério. O amor é o caráter do Messias.